Laura, você vai colocar para gravar, né? Isso é legal. Vamos começar então? Eu vou fazer a apresentação então da palestrante, a Simone Andrea de Assis Benetti. Pronunciei certo? Benetti. Benetti, desculpa. É mestranda do nosso programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Animal, faz parte do grupo LIA e hoje vai falar sobre a hemoglobina, então a importância, como é feita a dosagem. Simone, obrigado pela participação, pela palestra. Fique à vontade, então, para falar. E aí, ao final, a gente abre para perguntas. Tudo certo? Ok. Obrigada. Tá bom o som? Estão me ouvindo? Sim, Simone. Tá, deixa eu tirar um retorno que eu tenho aqui para não atrapalhar. Bom, como a Jaqueline disse, eu sou a Simone, né? E hoje eu vou falar sobre a hemoglobina, na sequência dos tópicos que a gente estava desenvolvendo. A hemoglobina é uma metaloproteína encontrada no interior das hemácias, que tem a função principal de absorver, transportar e liberar oxigênio nos tecidos. E também, em ordem reversa, ela vai transportar o gás carbônico dos tecidos de volta para os pulmões, ou, no caso de peixes, para as guelras, onde haverá novas trocas, né, novas ligações de gases. A hemoglobina de vertebrados ela é constituída por 4 cadeias polipeptídicas. Cada uma dessas cadeias é ligada a um grupo M. Esse grupo M possui um átomo de ferro, e é essa estrutura que confere a cor vermelha das hemácias. Perdão que eu não tinha passado o slide. Cada grupo M se combina reversivelmente com uma molécula de oxigênio, produzindo o complexo oxi-hemoglobina. Chegando aos tecidos, o oxigênio é então liberado e a hemoglobina pode carregar o CO2, formando então uma carbamino-hemoglobina. Cada molécula de hemoglobina pode se associar a 4 moléculas de oxigênio, né? Temos 4 átomos de ferro. E as hemoglobinas, elas têm as funções que são adaptadas às necessidades metabólicas do indivíduo e do ambiente em que ele se encontra, podendo ter variações, tanto em seus componentes, como variações de afinidade com o oxigênio, apresentando mecanismos adaptativos a nível molecular, que faz essa adaptação a essas variações de ambiente. Em diferentes espécies de teleósteos, peixes ósseos, a quantidade de eritrócitos e a concentração de hemoglobina no sangue dependem da quantidade de oxigênio disponível e também da temperatura do ambiente. Então, a concentração de hemoglobina é um dos principais parâmetros para se definir se o indivíduo é portador de anemia ou de outras desordens. Mas ela é calculada pela hemoglobina que se mantém no interior das hemácias, e as que se encontram livres no soro ou plasma podem interferir nas dosagens bioquímicas. A dosagem da hemoglobina pode ser feita por métodos manuais, utilizando espectrofotômetros, ou por automação, por impedância elétrica, em contadores hematológicos. O que mais se usa é o método manual. A cianomethemoglobina é muito comum. É um método que tem como princípio a oxidação do íon ferroso da hemoglobina, da oxihemoglobina e da carboxihemoglobina pelo ferro cianeto, formando então a metahemoglobina. Esta hemoglobina oxidada combina-se com o cianeto de potássio e que vai produzir a cianomethemoglobina, que é então medida por densidade óptica pelo aparelho espectrofotômetro. Apesar de fácil execução, esse método utiliza o cianeto de potássio, que é tóxico, então tem que se tomar muito cuidado nessa utilização.
Aqui a gente tem um esquema do que é feito no laboratório. Então, o kit, no caso, o kit da BioClean, ele vem com 2 reagentes de cor estoque, cada reagente tem, cada frasco tem 10 ml. Esses frascos, eles podem ficar guardados por muito tempo, mas devem ficar na temperatura de 15 a 30 graus centígrados. Para ser utilizado, a gente pega um frasco desse 10 ml, dilui em 1 litro de água destilada, em frasco de cor âmbar, e esse frasco pode ser conservado à temperatura ambiente, mas protegido da luz. Pode ficar por até 6 meses diluído. No momento de utilizar, nós vamos pegar, pipetar 2,5 ml do reagente em todos os tubos, quantos forem as suas amostras, descarta a pipeta, troca a pipeta e adiciona, então, 10 microlitros de sangue total, que vai estar com anticoagulante. Esse sangue não deve estar hemolizado, como eu disse antes, ele vai atrapalhar a leitura. E como anticoagulante, a gente pode usar o EDTA, o citrato ou o oxalato. São anticoagulantes que se adaptam bem a este kit em especial. Após pipetar as amostras, tem que homogeneizar no vórtex e guardar por 5 minutos em temperatura ambiente. Em seguida, a gente faz a leitura. A princípio, faz a leitura de um tubo branco ou do padrão, que vem no kit, no espectrofotorômetro a 540 nanômetros. Então, como eu disse, calibra primeiro com teste branco, aí coloca a amostra e vê o valor que dá. A coloração avermelhada dessa reação é proporcional à concentração de hemoglobina presente na amostra. E essa cor, ela pode ficar estável por até 60 minutos. Passado esse tempo, não se deve mais utilizar essa amostra. Para fazer o cálculo da concentração de hemoglobina, é feito o seguinte: tem o fator de calibração, que você se usa uma concentração do padrão, que já vem no kit, e mede essa concentração padrão, ela vem de acordo com cada kit, mas aí você ainda vai dividir pela absorbância do padrão que você fez no momento. Depois você pega a absorbância que deu na amostra e multiplica pelo fator de calibração. Isso vai ser um resultado da concentração em gramas por decilitro. Esses valores, eles já foram já estabelecidos, né, independente da espécie, muitas vezes dependente de idade, algumas vezes tamanho de indivíduos, pode variar de algumas raças para outras, mas utilizando esses padrões, a gente vai ver se o indivíduo pode ter níveis baixos ou altos de hemoglobina. Se for encontrado níveis baixos, o motivo desse valor pode ser anemias, pode ser deficiência de eritropoietina, pode ser por hemólise, da própria coleta, pode ser por hemorragia, intoxicação por chumbo, deficiências nutricionais em geral, deficiências de ferro, vitaminas do complexo B. E algumas vezes é encontrada o nível da hemoglobina um pouco mais alto do que o normal. Pode ser devido a cardiopatias, fibrose pulmonar, pode ser devido a desidratação. No caso de desidratação, você pode fazer a correção da hidratação, né, administrando soro ao animal, e medir novamente, pode ser que esteja normal essa hemoglobina. Assim como outros níveis, outros parâmetros hematológicos também. Pode ocorrer por enfisema pulmonar e por algumas doenças renais.
Bom, em relação à hemoglobina, era isso que eu tinha para falar. Eu acho que não seria o caso de ficar se aprofundando muito. E eu deixei uma curiosidade aqui, né? Se alguém quiser responder, é o seguinte: como eu disse, cada molécula de hemoglobina pode se ligar a 4 moléculas de oxigênio. Mas quantas moléculas de hemoglobina tem em uma hemácia? Eu procurei, encontrei esse valor em hemácias humanas. E se alguém tiver alguma ideia de quantas moléculas tem e quiser falar, aqui tem umas opções, 4 opções. Alguém tem um palpite? Ô, Simone, eu já vi isso, mas eu vou chutar, eu não lembro. Eu acho que é a D. É, isso aí. 250 milhões de moléculas de hemoglobina, né? Vezes 4, então seria em torno de 1 bilhão por hemácia, né? É bastante oxigênio, né? Mas Verdade. é isso, gente, que eu tinha para falar. Se alguém tiver alguma pergunta, eu puder responder. Acho que é isso então, né, Jaqueline? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Simone, muito interessante a apresentação. O quiz no final foi super legal, realmente são detalhes que a gente acaba não lembrando, né, e não falando, para a gente ver a potência, né, da célula e do tecido em si, né, da função, né, muito interessante. E alguém quer falar alguma coisa sobre a técnica? Quando faz análise lá no dia da coleta, normalmente a gente faz essa análise no dia da coleta, porque a gente usa sangue fresco, né, como você disse. Alguém lembra de algum detalhe, de algum episódio? Quer colaborar, contribuir com alguma colocação? Porque realmente prática eu não tenho nenhuma, né? Uhum. Normalmente, nas nossas coletas, né, a gente coleta o sangue com heparina, como você falou lá, pode ser outros anticoagulantes, né, e a gente faz essa análise no dia, porque tem que ser com sangue fresco, né. Só que se a gente tem algum problema durante a coleta, né, e esse sangue hemoliza, ou se a gente, na hora da pipetagem, o volume é pequeno, né, então, como você mostrou ali, 10 microlitros, se a pipeta não estiver calibrada, ou se o pipetador não fizer a coleta correta, né, desse volume, o valor final do resultado vai dar errado, né. Então, tudo que a gente faz no laboratório tem que ser feito com cuidado, né, com efetividade, para a gente confiar nos resultados. E essa é uma análise que a gente sempre faz no dia para garantir a eficiência, né, para que o dado seja mais fidedigno possível. A Ana falou ali sobre cuidado para não pipetar 2 vezes o sangue, sim. Em relação ao sangue, tem várias formas de pipetar, né, tem muitos pesquisadores e esses guias, né, que mostram como que se faz, mostra que o sangue é muito viscoso, né, comparado com outras soluções que a gente pipeta. Então, tem dicas para pipetar o sangue, depois quem tiver interesse para procurar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode falar. Eu acho que também na hora de homogeneizar, né, também tomar cuidado para não chacoalhar, né, não bater, senão você quebra também, né? Você hemoliza muito também, né? Sim, sim. Tem que tomar todos os cuidados, né, padronizar essas técnicas para que o erro seja diluído, né, os problemas sejam diluídos e não seja detectado no resultado. Professora, você falou do cuidado, tem que ter muito cuidado também para não estourar essas hemácias, né? Para não romper as membranas plasmáticas dela, né, professora? Sim. Quando a gente coleta, normalmente a gente usa seringa com agulha, mas para tirar esse sangue da seringa, a gente retira a agulha e dispensa direto da seringa dentro do Eppendorf, na parede do Eppendorf, para ter o maior cuidado possível com a amostra. Tudo isso vai resultar numa análise melhor, né? A gente vai melhorando a coleta. E sobre... Pode falar.
quanto que você coloca de sangue e de heparina? Então, essa é uma coisa até que a gente precisava fazer uns testes. A gente tem utilizado entre 10 a 15 microlitros de heparina, mas eu acredito que a gente está usando em excesso até. Como a gente demora para coletar o sangue, né, os peixes são pequenos, a retirada, né, do sangue é um pouco demorada, a gente acaba colocando um pouco mais de anticoagulante para não ter problema depois, né? Mas eu acredito que a gente poderia até usar uma quantidade menor, que já seria suficiente. E de sangue vai o quê? 1 ml? 1,5, 2 no máximo. Ah, tá. Não, a gente usa ou o Eppendorf de 1,5, aí você consegue tirar quase 1,5, ou o de 2. Então, depende do Eppendorf, mas o que depende mesmo é o tamanho do peixe, né? Se o peixe é muito pequeno, no máximo um pouquinho. E, em relação às avaliações, né? A hemoglobina, ela é uma variável importante, né, para a gente ver a anemia, como a Simone falou, né? E para a gente também, outra função importante é para ver a demanda energética, né? Muitas vezes a gente coloca nossos animais, de acordo com os nossos tratamentos, né, em situações em que ele precisa de muita energia, né? Às vezes uma infecção ou estresse, que são mais as nossas linhas, né? E isso muitas vezes aumenta a concentração de hemoglobina. A gente sempre encontra alteração de hemoglobina frente aos nossos tratamentos. Então, por isso que é uma das análises que a gente escolhe para fazer. E o estresse aumenta ou diminui? Você sabe falar? Depende, a princípio aumenta, né? Se for um estresse agudo, tende a aumentar, porque o estresse agudo, ele tende a fazer com que o organismo consuma, né, as reservas energéticas e libere essa glicose no organismo. Então, num estresse agudo, ou um estresse tranquilo, né, que ele consiga manejar, tende a aumentar. Mas se for um estresse crônico muito severo, aí ele tende a debilitar o animal em todos os sentidos, né? Ele faz uma imunossupressão generalizada, inclusive ele pode causar até anemia, pela diminuição de reservas mesmo. Ah, legal. O estresse é um fato legal para a gente, né? É uma área legal para a gente sempre correlacionar com outros estudos, né? Então, a gente que trabalha com imunologia, é muito legal incluir o estresse, porque ele faz uma modulação do sistema imune, e de outros sistemas também, né? Então, é fácil da gente ver alterações quando a gente coloca um manejo de estresse, que pode ser, por exemplo, uma perseguição, adensamento, sei lá, uma exposição aérea, que são tipo de estressor, né, que é fácil da gente fazer em laboratório. Ô, professora, eu estou lendo uns artigos e a principal causa de perda de produção na tilápia, não só tilápia, eu vi de carpa, de outras espécies, é o estresse, professora. Uhum. Leva ele à morte até. Sim, tem muitas pessoas pesquisando esse tema ou correlacionando o estresse com alguma outra coisa, né? E o manejo, né, esse tipo de atividade, né, esse tipo de produção, ele é muito estressante para esse animal, né? A gente tem que fazer alguns manejos, obrigatoriamente, durante o ciclo de produção, que são estressantes para ele. Tem espécie de animal que já é tão domesticada que os manejos não são tão estressantes, mas o peixe não é um animal, assim, que a tilápia é bem rústica, né, ela suporta, né, passar por essas adversidades, mas ele promove alterações que a gente consegue medir. Então, numa produção normal, você precisa despescar para classificar, isso é super estressante para ele. A própria interação entre os animais do tanque-rede ou escavado, é um fator de estresse, porque você coloca muito animal, né, você quer aumentar a produtividade, então adensa, então acaba causando estresse social. Presença de poluentes na água, né, ou uma qualidade baixa, diferente dos animais, assim, que estão no ar livre, né, o peixe ainda tem essa questão da água. Então, qualquer alteração de água, aí a gente pode entrar em temperatura, quantidade de sais, oxigênio, dureza, um monte de coisa, né, até sedimento, tudo isso são estressores. Só para a gente, né, falar um pouquinho mais sobre isso, então, estressor todo o fator que pode alterar a homeostase do animal. Então, por exemplo, a temperatura, um patógeno, o manejo é um estressor.
Estresse é o que o animal responde, a resposta. A resposta do animal é chamada de estresse. Então, a gente também vê a resposta de estresse. Parece um pouquinho redundante, né, mas é comum a gente ler nos trabalhos resposta de estresse ou estresse. Então, estressor é o agente que causa o desequilíbrio, né, e o estresse é a resposta. Professora, eu estou lendo muito sobre o agente estressor do pesticida, né, que está ligado lá, que a gente está fazendo, né, e realmente, você falou da alteração da água, isso causa muitos prejuízos também, muitos. Essa questão de passar pesticida próximo à aquicultura, por exemplo, a chuva leva água, a pessoa que está em tanque-rede, por exemplo, a chuva leva água para o rio e mata todos os de criação e os que estão lá. Muito importante também. É um fator complicado, né? Inclusive, o seu experimenta sobre isso, né? Sobre o triclorfon e as interações com o sistema imune. Isso, professor. O pesticida, a gente tem duas vertentes, né? Tem essa questão ambiental, né? Que eles usam os peixes como marcadores biológicos, né? De contaminação ambiental. E também a gente faz estudos, né? Com pesticida para estudar o estresse oxidativo. E o seu voltado para isso, né? Estresse oxidativo, resposta e interação com o sistema imune. Realmente ele afeta. Muito legal. A gente vai uma variável, né? A gente consegue fazer correlação aí com vários sistemas, várias situações, é bem bacana. É verdade, muito bacana. Muito legal. Simone, muito legal a sua apresentação. Gostei, ficou muito legal. O final, o quiz, foi interessante. E espero que todo mundo tenha gostado. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Parabéns, Simone, pela apresentação. Muito legal. Gostei. Obrigada. Olha, só para falar uma coisa, esse formato, né, do LIA, na aula que eu estou fazendo, matéria de seminários, a gente vai ter uma apresentação também, eu estou usando também o logo, que é uma forma de publicidade do grupo, né? Sim, com certeza. Eu vou mandar para vocês, no grupo, o logo do LIA, sem esse cachorrinho aí que está aí no seu fundo, que no final eu acabei tirando, porque como a gente faz mais trabalhos com produção animal, e tinha esse cachorrinho aí na versão inicial da logo, e sem o fundo branco, porque às vezes, que nem esse fundo rosa que você usou, fica ali a marquinha branca, né? Eu vou mandar depois no grupo o logo sem o cachorrinho e com fundo branco, para vocês poderem usar. E sim, quanto mais visibilidade, melhor, para a gente conseguir disseminar nossos resultados, né? Muito legal. Foi tranquilo fazer o seminário? Foi. Eu estou na matéria de seminários, né? Então, esse aqui foi bem mais simples do que eu estou fazendo lá, né? Mas é interessante o treino, né? O treino de falar, o treino de desenhar, o tempo, né? Tempo é importante também, né? Sim. Certas apresentações, né? Mas foi tranquilo. Teórico, né? Na prática mesmo, eu não tenho muita coisa ainda. Sim, não, mas vamos fazer ainda. Se Deus quiser, logo passa as coisas, vai melhorar e a gente vai conseguir executar tudo isso na prática. À medida do possível, a gente vai fazendo. Quem não fez, vai fazer ainda, vai fazer essas análises e testando, né? Se aprimorando nessas técnicas, que tudo isso é treino mesmo. Então, você faz uma vez, pipeta uma vez, aí você começa a entender melhor esses mecanismos, essas ferramentas, e vai fazendo cada vez melhor. Maravilha, pessoal, gostei, parabéns, foi muito bacana. Se não tivermos mais dúvidas, podemos finalizar. Bom, gente, obrigada pela atenção de todos. Maravilha, então, pessoal, boa noite, obrigada, viu, Simone? Boa noite, gente. Boa noite, gente, até mais. Obrigada, até mais, gente. Simone, obrigada, tchau. Tchau. A gente vai se encontrando nas próximas reuniões. Opa.